Senhor presidente, demais deputados e deputadas, subimos nessa tribuna para nos contrapor à aprovação desse projeto, que ao nosso ver é de todo um absurdo. Absurdo porque, primeiro, esta casa aqui votou, infelizmente, foi obrigada a votar a posição enviada pelo Executivo do reajuste dos pífios 4% para o conjunto dos servidores e servidoras públicas. Foi algo traumático, porque a expectativa era muito grande em relação ao que seria a correção de perdas inflacionárias de mais de 53%, e agora o governo, praticamente no mesmo pacote, envia esse projeto de reajuste do Planserv, que vai de 4% a 8%. E é um reajuste que está, por sua vez, também mergulhado numa situação de absoluta falta de transparência em relação ao Planserv. Eu quero frisar essa situação, porque são meio milhão de vidas que estão no Planserv hoje, com uma arrecadação garantida mensal, e ainda assim o plano funciona com dificuldades extremas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o conjunto das organizações, dos sindicatos, não tem acesso ao que é o Planserv. Não existe uma apresentação dos dados atuariais do Planserv para que as categorias possam se orientar e entender o que é o seu plano, o que é esse plano corporativo. E não é falta de provocação. Todo o movimento social, as diversas categorias, as lideranças, vêm falando sobre essa situação absurda, e nós propusemos também, aqui nessa casa, a criação da CPI do Planserv. No entanto, não obtivemos as assinaturas necessárias, o número de assinaturas necessárias para que a gente pudesse olhar como parlamento um plano que é tão importante para a Bahia, porque abarca uma enormidade de servidores e servidoras públicas, enquanto um plano que deveria garantir a assistência à saúde desses servidores. Bom, é nesse quadro que o governo toma atitude que vai na contramão da transparência, ao nosso ver, que é colocar um plano de saúde privado, ou seja, o Apvida, para administrar o Planserv. Um plano privado que, inclusive, já sofre um conjunto de críticas pela sua baixa qualidade. E existem aquelas pessoas que fazem avaliação, inclusive, de que os planos privados têm o interesse que o Planserv quebre, porque uma parte dos servidores que teriam uma remuneração um pouco maior pode vir a migrar para esses planos privados. E olha, nesse contexto que o governo vai e coloca um plano privado tão questionável para administrar o Planserv. É algo que não se pode entender, não bate com o discurso do governo, aqui nessa tribuna, de que o objetivo é o fortalecimento do Planserv e a preservação de que é um patrimônio para os servidores públicos. Então, privatização da administração do Planserv não pode significar um fortalecimento do plano, principalmente tendo por administrador um plano de saúde que já é tão questionado, um plano de saúde privado tão questionado. Bom, mas qual é o quadro do Planserv? Primeiro, desassistência de maneira generalizada pelo Estado da Bahia. Então, as aclamações chovem, chovem para os sindicatos, para as organizações, e com certeza nas redes sociais das senhoras e senhores deputados também. Eu acredito que não seja exclusivo do nosso mandato, a quantidade enorme de reclamações que a gente vê dos servidores e das servidoras públicas desesperados, porque não tem, de fato, uma assistência do Planserv no território da Bahia. Segundo, desassistência em Salvador. Então, existe uma dificuldade muito grande em relação a um conjunto de serviços que deveriam estar sendo prestados dentro da cidade de Salvador e na região metropolitana. E, por fim, o plano
não consegue cobrir diversas especificidades, né, como um acompanhamento à população autista, né, aquelas pessoas que têm síndrome de Down, enfim, essas especificidades também não são cobradas pelo plano, o que leva, de maneira muito constante, à judicialização. Daqui a pouco eu vou entrar aqui nesse capítulo, né? E nós temos um outro problema também, que é o problema das cotas, que se subdividem em duas situações. As cotas individuais, ou seja, o servidor só pode ter acesso a determinado especialista, né, por um número definido de vezes ao ano, né, ele não pode ter um conjunto de consultas ali, seja de médicos, seja de fisioterapeutas, né, de diversos profissionais da área de saúde, que é necessário para a saúde dele. Ele precisa estar dentro daquela cota individualizada. E existe algo que me parece ainda mais agressivo, que são as cotas coletivas. Ou seja, a partir de determinado momento, no início do mês, se acabar a cota, acaba a possibilidade do servidor ter acesso ao serviço. O que tem acontecido é que o plano tem servido como possibilidade de ser acessado pelos servidores, pelas servidoras, até o dia 5 de cada mês, porque depois do dia 5, o plano se torna inviável. As pessoas só conseguem marcar, se for, para depois de 2, 3 meses. As consultas, às vezes consultas simples. Isso tem levado servidores e servidoras a uma situação de desespero, e aí eu venho para a situação das judicializações, né? Porque em situação de desespero, ainda que o plano seja dos servidores e servidoras, líder do governo Rosenberg, ainda que seja deles, a situação de desespero por não conseguir, por exemplo, um tratamento para o câncer, obviamente vai levar o servidor, a sua família, aos tribunais, para garantir que esse direito seja respeitado, assim como tantas outras situações que são emergenciais, né? Então, nós temos um plano que funciona a partir do dia 5, se as pessoas, inclusive, tiverem um problema mais grave, descobrirem uma situação mais grave, elas não vão conseguir, tiverem algum sintoma mais grave, elas não vão conseguir a assistência do plano. Tudo isso nos levou a um conjunto de emendas. Então, fizemos a emenda relacionada à questão da desassistência ao interior, nas cidades do interior, como foi relatado aqui pelo líder do governo, que foi o relator do projeto. Há os problemas também de desassistência em Salvador e região metropolitana. A perspectiva de que em 180 dias essa rede obrigatoriamente tivesse que ser ampliada, tanto a rede do interior como de Salvador e região metropolitana. E fizemos as emendas das inclusões em relação a um conjunto de especialidades também, né? Como eu falei aqui, de situações que não são respondidas pelo plano hoje, porque são específicas, e também de abolição, tanto das cotas individuais como coletivas. Infelizmente, nenhuma dessas emendas foi acatada. Então, nós precisamos, eu quero concluir dizendo isso, nós precisamos, sobretudo, de transparência no Planserve. Os servidores e servidoras não querem abrir mão do Planserve, mas eles querem que o plano tenha transparência, para que eles entendam o que está acontecendo, que o plano seja saneado, que não pare essa cortina de fumaça de para onde está indo a contribuição dos servidores e servidoras. O governo tem uma obrigação política, e essa casa, sobretudo, que é a grande fiscalizadora do Executivo, tem a obrigação política de cobrar essa transparência, a título de nós continuarmos pagando com vidas a negligência do poder público, seja do Executivo, seja dessa casa que deveria estar fiscalizando com rigorosidade essa ação do Executivo. Então, em função disso, somos absolutamente contrários ao reajuste, achamos que é um reajuste que não tem qualquer justificativa
plausível, e queremos dizer para essa casa que ela tem que cumprir a sua obrigação. Votar contra o reajuste, votar pela transparência do Planserve e estabelecer dessa forma uma sintonia com a vontade do conjunto dos servidores e das servidoras públicas da Bahia, que só clamam por dignidade na sua assistência à saúde do nosso Estado, através do nosso Planserve. Muito obrigado, senhor presidente. O voto do pessoal será contrário a esse PL. Obrigado, deputado Hilton Coelho.